Bem-vindos a mais um programa de treinamento White Westinghouse. O nosso tema de hoje são os combinados side by side. Mas antes de falarmos sobre ele, vejamos o que é um refrigerador e um congelador. Como seu nome já diz, o refrigerador é um produto que apenas refrigera os alimentos a uma temperatura que varia entre 0 e 7 graus centígrados positivos para conservá-los por alguns dias. Um refrigerador comum apresenta um evaporador, que os clientes costumam chamar de congelador, mas não está correto. Ele pode conservar os alimentos até por algumas semanas. Entretanto, a temperatura deste tipo de evaporador não é mais fria que 12 graus centígrados abaixo de zero. Este sim é um congelador, mais conhecido como freezer. Trabalhando a uma temperatura inferior a 18 graus centígrados abaixo de zero, pode conservar alimentos por meses a fio. Agora que conhecemos o que é um refrigerador e o que é um congelador, vamos falar do combinado. O combinado é uma união racional entre um refrigerador e um congelador, um sobre o outro. Combinado side by side é a união entre um refrigerador e um congelador, só que um ao lado do outro. Side by side em inglês significa lado a lado. A parte direita é o compartimento refrigerador, que trabalha a uma temperatura entre 0 e 7 graus positivos, e a esquerda é o congelador, que produz temperatura inferior a 18 graus abaixo de zero. É racional porque consegue unir os dois produtos ocupando pouco espaço e com menor consumo de energia elétrica. Além disso, o side by side funciona pelo sistema frost free, que consiste na convecção forçada de ar frio no seu interior. A seguir, vamos conhecer suas características, funcionamento e como efetuar a manutenção desse produto. Vamos começar com o armazenamento e o transporte. A embalagem do side by side é feita por uma base de madeira e uma caixa de papelão. A fixação do papelão à madeira é feita com grampos e 2 cintas plásticas para reforço do conjunto. Entre o produto e a caixa de papelão é colocado um envoltório de polietileno para a proteção da pintura. Este guarda-chuva indica que não se deve armazenar o produto em local sujeito à chuva. As setas mostram a posição em que o produto deve ser mantido, seja na armazenagem ou no transporte. Como vemos, a posição tem que ser obrigatoriamente vertical. O cálice, símbolo de fragilidade, é o indicador de manuseio cuidadoso com o produto. Caso contrário, poderá haver danos. Este número 3 que aí vemos indica a quantidade máxima de empilhamento. Se um número maior for usado, o produto que se encontra embaixo será danificado. Todo aparelho de refrigeração requer cuidados especiais ao ser instalado. Instalações mal feitas resultarão em chamados de serviços desnecessários, o que certamente deixará o cliente insatisfeito. Vejamos como proceder à instalação do side by side White Westinghouse. Comece cortando as fitas plásticas da embalagem. Agora, com uma chave de fenda e um alicate, remova todos os grampos que prendem a caixa de papelão à base de madeira. Abra a tampa superior da caixa e retire os calços de papelão. Remova a caixa puxando-a para cima ou abrindo-a pelo lado da emenda. Lembre-se que é importante tirar todos os grampos que ficaram presos ao papelão para que a pintura não venha a ser riscada. Após retirar o saco plástico, faça uma inspeção visual em todo o produto para certificar-se de que ele não foi danificado no transporte. Incline o side by side para trás com o auxílio de um calço apropriado. Com a chave fixa 9 por 16 polegadas, remova os 4 parafusos que fixam a base de madeira. 2 servirão como pés niveladores que devem ser fixados apenas na parte dianteira do side by side e serão responsáveis pelo nivelamento, influindo também no alinhamento das portas. As sapatas plásticas que acompanham o produto deverão ser colocadas nas cabeças dos parafusos. Os calços e fitas adesivas que fixam as prateleiras e gavetas devem ser removidos.
Deixe o side-by-side ligeiramente inclinado para trás, a fim de facilitar o fechamento das portas. Se a porta do compartimento refrigerador estiver mais alta que a porta do compartimento congelador, ou vice-versa, levante a parte frontal esquerda ou direita, conforme o caso, atuando nos parafusos niveladores dianteiros. Uma maior capacidade de refrigeração requer compressores de maior potência que, quando em funcionamento, geram um maior nível de ruído, aliado ao som produzido pelo motoventilador do condensador, e isso poderá causar dúvidas ao cliente. Se necessário, oriente-o no ato da instalação. Na escolha do local de instalação, o principal fator a ser considerado é a temperatura. Portanto, evite lugares próximos a fogões, aquecedores, estufas e outras fontes de calor. Também não é conveniente a instalação em lugares sujeitos aos raios de sol e com pouca ventilação. A adequada circulação de ar para a dissipação do calor gerado pelo funcionamento do side-by-side exige um espaçamento mínimo de 10 centímetros entre o topo, laterais e fundo do produto e qualquer parede ou móvel. Diante do side-by-side, deve haver espaço suficiente para a abertura das portas até um ângulo de pelo menos 90 graus. Passagens estreitas podem exigir a remoção das portas do produto. Nestes casos, proceda da seguinte maneira. Remova o avental puxando-o para frente. Com uma chave canhão 10 milímetros, retire as dobradiças superiores. Remova cuidadosamente as portas, forçando-as para cima. Com uma chave canhão 5 por 16 polegadas, retire as dobradiças inferiores. Mais um cuidado a ser tomado no momento da instalação do side-by-side é com a rede elétrica. O side-by-side possui potência de aproximadamente 350 watts, o que exige um circuito elétrico devidamente dimensionado e uma tomada exclusiva. Observe a tabela de bitola de fios. A medida mencionada nesta tabela refere-se à distância entre o local do medidor e a tomada de ligação do side-by-side. Para verificação das condições de instalação, existe um método prático. Ligue o side-by-side à tomada do voltímetro da caixa de teste e observe a queda de tensão no instante da partida do compressor hermético. Ela não deve ser maior que 10%. Para certificar-se deste valor, ligue e desligue várias vezes o side-by-side até provocar a abertura do protetor térmico. Verifique a tomada da parede. Ela deve ser de boa qualidade e os pinos de ligação devem estar com pressão. Se houver folga na tomada, haverá aquecimento dos pinos de conexão, provocando o derretimento do plugue. A maneira correta de ligar o fio terra de qualquer produto sempre gera dúvidas. O aterramento só pode ser feito em residências que possuam um fio terra geral. O fio terra deve ser feito por um eletricista especializado e de acordo com as normas brasileiras. Não se deve ligar o fio terra às tubulações de água e nem no neutro da rede elétrica. Terminamos de ver os passos e cuidados necessários para a instalação correta de um side-by-side. Vamos agora conhecê-lo por partes. Temos aqui um diagrama do conjunto selado. Este é o compressor hermético. Esta parte do condensador é chamada de pré-condensador ou condensador auxiliar. Em torno do gabinete e próximo à gacheta fica outra parte do condensador denominada tubo desumidificador. Aqui fica o condensador duplo. Mais adiante veremos por que ele é chamado de duplo. Temos também o filtro secador e o capilar. O evaporador do side-by-side é do tipo aletado, especialmente construído para convecção forçada de ar. E, finalmente, a linha de sucção. Com o diagrama do conjunto selado desenhado desta forma, podemos visualizar mais facilmente o caminho percorrido pelo gás refrigerante. Vamos começar pelo compressor hermético. Este compressor possui 5 tubos de conexão. O primeiro é o tubo de descarga, e através dele o gás refrigerante é expelido pelo compressor. Neste tubo superior é feita a sucção do compressor. Neste outro tubo superior, chamado de tubo de serviço, é por onde se coloca a carga de gás refrigerante no conjunto selado. O tubo de sucção e o tubo de serviço podem ser invertidos dependendo das características e facilidades de cada refrigerador.
Finalmente, os dois últimos tubos do compressor hermético do side-by-side formam o resfriador de óleo. O resfriador de óleo nada mais é do que uma serpentina imersa no óleo do compressor para ajudar a refrigeração do mesmo. O gás entra por um dos tubos e sai pelo outro. A entrada e saída do tubo resfriador de óleo pode ser invertida sem causar problema algum ao conjunto selado. Vamos agora conhecer o percurso do gás refrigerante R12 por todo o conjunto selado. O R12 deixa o compressor hermético sendo comprimido através do tubo de descarga. Neste ponto, o R12 encontra-se no estado gasoso, a alta pressão e bastante quente, acima de 100 graus centígrados. Por isso, cuidado para não se queimar acidentalmente. O tubo de descarga conduz o gás R12 para o pré-condensador. Embora o pré-condensador promova um ligeiro resfriamento do R12, ele ainda continua gasoso. Após deixar o pré-condensador, o R12 atravessa uma parte equivalente a 50% do condensador. O condensador do side-by-side tem formato espiral, especialmente construído para convecção forçada de ar. Ele é chamado de condensador duplo, pois em uma mesma peça estão dois circuitos de tubulação independentes. Por isso ele possui 4 tubos de conexão, uma entrada e uma saída para o primeiro circuito e outra entrada e outra saída para o segundo circuito. Ao sair do primeiro circuito do condensador, o R12, já um pouco mais frio, volta ao compressor hermético para circular no tubo resfriador de óleo. Após deixar o tubo de resfriamento de óleo, o R12 volta ao condensador duplo, onde percorre o segundo circuito do mesmo. Nesse momento, o R12 passa do estado gasoso para o estado líquido. Após deixar o condensador duplo, o R12 circula ao redor do gabinete através do tubo desumidificador. Este tubo tem a função de aquecer a flange do gabinete, minimizando a ocorrência de sudação externa nesta região. Ao deixar o tubo desumidificador e antes de entrar no tubo capilar, o R12 passa pelo filtro secador. O filtro secador tem a função de absorver a umidade que, porventura, possa existir no interior do conjunto selado, além de reter partículas sólidas. Após sair do filtro, o R12, agora em estado líquido, atravessa o tubo capilar seguindo para o evaporador. O capilar do side-by-side é colocado no interior do tubo de sucção. E esta é a razão do capilar não ser vendido separadamente, mas em conjunto com o tubo de sucção. Após passar pelo tubo capilar, o R12 líquido chega ao evaporador, onde muda de estado físico novamente, voltando ao estado gasoso. Como já falamos, o evaporador do side-by-side é do tipo aletado, especialmente construído para a convecção forçada de ar. O R12 deixa o evaporador, retornando através do tubo de sucção ao compressor hermético. Depois de conhecermos todo o funcionamento e componentes do conjunto selado, podemos partir para o circuito elétrico do side-by-side. Este é o diagrama elétrico do side-by-side. Vamos conhecê-lo começando pelo compressor hermético. No nosso manual, encontraremos a tabela com as principais especificações dos compressores do side-by-side.